lá, vamos começar a conversar agora com o Dr. Ronaldo Marques Falcini. Ele é médico há 26 anos, especialista em medicina desportiva. E nós não vamos falar de doenças, né, Dr. Ronaldo? Nós vamos falar de prevenção. Tudo bem? Seja bem-vindo à sala de imprensa. Obrigado, Fabiana. É um prazer estar aqui. Gostaria de agradecer ao nosso presidente da EI, Dr. Estélio Dias, Dr. José Carlos Falcini, pela oportunidade que me deram de estar aqui hoje, batendo esse papo. A gente vai conversar e a nossa conversa vai gerar em torno de prevenção. Eu já ouvi uma máxima que diz assim: se você não cuidar, tiver tempo, não tirar tempo para cuidar da sua saúde agora, vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença depois. É uma realidade, né, doutor? É uma verdade. Nós vemos que a maioria de nós, até médicos também, que cuidamos às vezes dos outros com o máximo de carinho e temos um profundo desleixo com a nossa própria saúde, né? Então, a gente começa a cuidar da saúde da tenra idade, desde criança. E para chegar na vida adulta e na vida madura com um grau de saúde física e mental, né, que nos propicia uma vida saudável, boa, aprazível. Agora tem um ponto aqui que eu não entendi ainda, né? A sua especialidade é medicina desportiva e você trabalha no pronto-socorro lidando com os desesperos, com os traumas diários há 24 anos no São Lucas. Como é que foi isso? Como é que é essa situação dupla, perdão? É uma situação que devo fazer uma ressalva aqui. Eu vou prestar uma homenagem aos meus colegas médicos do Hospital São Lucas de Vitória e a todos os funcionários que trabalhamos no dia a dia lá, porque eu aprendi muito com eles, aprendi sobretudo com a capacidade profissional de cada um a ver o paciente de uma forma diferenciada. Como nós tratamos com o paciente do trauma, aquele paciente que chega acidentado ou sofreu uma agressão física, que tem uma lesão por faca, por tiro, e é um quadro dramático, é um quadro urgente, emergencial. Eu fiquei ao longo desses anos imaginando se haveria alguma coisa que além desse conhecimento eu pudesse levar para outro campo que não da doença, mas da saúde em verdade. Porque o médico fica associado a cuidar do paciente, a trabalhar com a doença. E, na verdade, nós temos que ver o paciente como ser humano que, naquele momento, ele está fora da sua normalidade, da saúde. Então, eu fico pensando, esse paciente que, naquele momento, eu estou tratando, com algumas doenças que poderiam ser evitáveis, o que eu poderia contribuir com ele? Porque ali eu vejo o quadro muito dramático. Então, de várias opções que eu tive de especialização, de pós-graduação, eu escolhi a medicina desportiva, onde eu entendia que a visão seria mais na prevenção, de como indicar a esta pessoa, a este ser humano, como ele poderia se cuidar melhor para não chegar naquela fase, às vezes, de doenças que poderiam ser evitáveis. Então, trabalhei na minha pós-graduação na medicina desportiva, pensando muito mais no processo educativo, preventivo, do que no curativo. Foi essa a minha escolha. O processo preventivo é melhor e menos doloroso do que o curativo, né? O aspecto preventivo, eu acho que a tônica deve ser o foco de todo o governo, de toda a sociedade, na medida que a educação do povo se faça com maior empenho. Porque chegar ao paciente que está doente, quer dizer, ele já atravessou uma barreira que já perdeu a sua condição de saudável e foi para a condição de hospitalizado ou de dependente de medicação que pode ter o efeito desejável ou não ser tão eficaz quanto a gente gostaria que fosse. Então, essa pessoa já atravessou essa barreira e está no limite agora do tratamento. Então, a sua saúde passa a fazer parte da sua história
da lembrança. E a doença passa a ser um presente muito marcante. Então, nós, médicos, e aí a visão é mais ampla, com educadores e todo o pessoal envolvido em várias áreas da medicina e da educação, está com esta pessoa analisando os fatos que poderiam evitar deste caminho inexorável para a doença. Eu vou fugir um pouquinho da nossa pauta. Falou a saúde é o normal, mas ele chega uma determinada pessoa, um determinado paciente, um doente, ele sai dessa condição de normalidade, de saudável, e passa a ser doente. E às vezes é um doente que ele vai conviver com aquela doença para o resto da vida, tomando medicamentos, controlando. Já chegaram alguns, ou já chegou algum paciente e falar para o senhor, doutor, eu vou ter que viver com medicamento o resto da vida? Eu vou ter que viver, como que eu vou viver assim? Já chegou alguém assim, com essa lamentação, com essa lamúria, com esse pensamento, como que eu vou viver assim, doente para o resto da vida, ou cuidando de uma doença para o resto da vida? Sim, nós tivemos uma experiência interessante. Eu fiz, depois da especialização, 1 ano de reabilitação cardiopulmonar, com exercício. E eu tenho dito para esses pacientes o seguinte: a vida, ela tem momentos de dificuldade trazido por incômodo que você não quis. Então, como entendê-la e tirar, vamos dizer, um aspecto positivo dessa situação? Então, ensinar esse paciente através da educação, e aí sim, dirigindo a medicina desportiva me deu muito isso, levando esse paciente a entender que ele tem muito mais vida pela frente, que apesar desta limitação, ele pode seguir com uma vida praticamente normal, mesmo tomando medicação, mesmo tendo algumas coisas que ele tem que tomar cuidado, como dieta, horários mais rígidos na medicação, ele pode levar uma vida tranquila e mais saudável. Aí sim, nós caminhamos verdadeiramente com a educação e com a medicina desportiva na sua fase educativa e preventiva. O senhor acompanhou o Saldanha no Campeonato Brasileiro? Como é que é a medicina para um atleta? É diferente? É outro aspecto assim interessante. O atleta, muitas vezes nós temos a ideia de que o atleta é a pessoa mais saudável do mundo. É um super-homem. É um super-homem, né? Na verdade, é um mito. Não é. O atleta, ele trabalha no limite de toda a sua potencialidade física e mental. Então, ele está muito mais próximo do processo de lesão. Então, é um trabalho que nós temos que fazer com vistas à prevenção, com toda a argumentação, com outros profissionais que nós trabalhamos, né, na medicina desportiva, com dentistas, psicólogos, com outros profissionais, profissional da educação física, muito importante. E todos esses aspectos são levados ao limite do atleta, do seu 110%. Ele trabalha naquela situação que um passo a mais, um treinamento a mais pode levá-lo a uma lesão e retirá-lo das quadras, dos campos, por muitos meses. Então, convivem com a dor no dia a dia. Atleta sem dor é muito complicado, é muito difícil. Então, ele convive com a dor, né, nas articulações, nas pernas, nos braços, e aquele estresse contínuo das concentrações e dos treinamentos. Não é cobrança por resultado. Cobrança por resultado, cobrança pela vitória. Ninguém está comprometido com a derrota, né? Todo mundo está comprometido com a vitória. Então, esse atleta, ele trabalha sob um estresse muito grande. E aí, todo o trabalho preventivo e educativo com eles também. Mas não é o normal das academias, da pessoa que vai a uma academia procurar ou nos pedir uma orientação para trabalhar com as academias no exercício do dia a dia, vamos dizer, da pessoa que procura a saúde, procura o seu bem-estar, que procura o seu, né, estado físico, mental compatível com o seu trabalho, com a sua casa, com a sua família. É diferente, sim. A gente vai para o intervalo, mas antes eu queria te perguntar uma coisa. Quem deve, quem pode ou quem não deve, quem não pode fazer exercício? Bem, boa. O exercício é outro mito. E é complicadíssimo, porque
Tem gente que acha que está tomando remédio, tem que ficar em casa de repouso e não fazer mais nada. Ora, é o pior dos cenários. Quando nós temos pacientes que não podem fazer exercício, são poucos, é uma exceção à regra. Pacientes que têm, por exemplo, uma cardiomiopatia, aí eu vou falar mais tecnicamente, um problema cardíaco intenso, como uma arritmia grave, como uma insuficiência cardíaca muito grave, ou pacientes que têm deformidades que realmente não permitem, é um caso à parte. Mas, em regra, todas as pessoas podem desenvolver o exercício, podem frequentar uma academia, podem fazer uma caminhada, podem dançar, né? Aquilo que lhe aprouver, o que tiver mais do seu gosto, porque exercício ele pode ser feito de várias maneiras, né? Não só em academia. Então, esta pessoa, ela acaba incorporando o exercício como um verdadeiro medicamento para a sua vida. Porque uma coisa que as pessoas não sabem, que exercício físico tem duração, ele é todo metodizado, ele tem um aspecto repetitivo, ele tem um aspecto de intensidade. Então, é diferente vou adiantar aqui, a atividade física e exercício, porque as pessoas pensam, o que é atividade física e exercício? Bem, atividade física é todo e qualquer movimento físico que você faz, corporal, que esteja acima do consumo basal de energia. O que é o consumo basal? O consumo basal é uma pessoa que não mexe músculo nenhum, está ali em repouso absoluto, se isso fosse possível. Né? Então você tem um consumo de energia basal, que é crescimento de cabelo, crescimento de unha e toda uma situação fisiológica do organismo. Quando você parte para fazer uma atividade física... Varrer uma casa. Varrer uma casa é uma atividade física. Mexer com os dedos é uma atividade física. Né? Você pode aumentar o seu grau de atividade física. Então, atividade física, eu vou correr, é uma atividade física aumentada. É exercício? Depende. Nuno cobra de exercício. Então, você fazer exercício, ele tem um caráter repetitivo, um caráter de intensidade, um caráter de... toda uma programação para ele. Porque ninguém vai ao médico e o médico diz, olha, está aqui esse remédio. Doutor, como eu vou tomar esse remédio? Você toma aí a quantidade que você achar que deve durante o dia e pronto. Exercício é remédio, é igualzinho. Então você tem dose, você tem tempo, você tem a frequência, você tem tudo certinho para passar. Então é um tratamento também. Então, a nossa ideia de que você deve procurar aumentar o seu nível de atividade física, principalmente com exercícios, é a nossa indicação no caso. É um bom remédio. É um ótimo remédio. A gente vai para um primeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta com Sala de Imprensa, um instante só.